Fala galera, Cadu Passo falando aqui. E eu queria saber se você se sente seguro para reconhecer um caso de mioclonia, de coreia, distonia. E se sente seguro para reconhecer se você sabe como proceder a uma investigação diagnóstica adequada, rápida, para ajudar o seu paciente da melhor forma possível. Se você ainda se bate com esses temas, vem comigo nessa aula aqui de distúrbio de movimento. Bom, gente, então nessa aula a gente vai falar sobre uma introdução ao distúrbio de movimento. A ideia aqui é que vocês comecem a aprender a definição, né, o que são os distúrbios de movimento e quais são, através de uma classificação simplificada nesse primeiro momento, nessa primeira aula, né, e que no segundo bloco vocês entendam como se raciocina em cima dos distúrbios de movimento, né, como é que você vai proceder à investigação em cima disso, com base na fisiopatologia e com base, né, na clínica, na fenomenologia do seu paciente. E no terceiro bloco, óbvio, a gente vai discutir aqui uma abordagem passo a passo para que vocês comecem a saber como investigar um caso de distúrbio de movimento que chega para vocês. Então vamos começar pela definição. Distúrbios do movimento são transtornos que geram prejuízo motor, que não por fraqueza, tá? Mas podendo acontecer aí em concomitância, acontecer junto com fraqueza. O paciente pode ter, né, um distúrbio do movimento associado a uma fraqueza piramidal ou uma fraqueza de unidade motora, uma fraqueza periférica. E esse distúrbio de movimento, ele pode acontecer por conta de movimentos anormais, involuntários e indesejados, e nesse caso a gente chama de distúrbios de movimento hipercinéticos, ou pela redução da quantidade de movimento normal, né, num fluxo fluido. E aí a gente chama de distúrbios de movimento hipocinéticos, né? São movimentos travados, o paciente fica mais rígido, tá bom? E aí, para facilitar um pouquinho o entendimento, a partir dessa definição, a gente precisa entender que a apresentação clínica pode acabar sendo complexa, né? Às vezes até bizarra, como cita o artigo que eu usei de referência aqui para a aula. Mas nada que não tenha uma solução. E não se preocupe, você não precisa ser um gênio indomável, tá, para poder chegar a essa solução do caso. Você precisa entender os conceitos básicos e desenvolver uma abordagem, né, adequada para como investigar o distúrbio de movimento. Para isso, eu trouxe aqui, né, nessa aula, muitos conceitos a partir desse artigo. Eu recomendo muito que vocês leiam esse artigo, vou deixar o link, inclusive, na descrição do vídeo. Uma outra fonte muito interessante, outras duas fontes muito interessantes que eu gosto são o site da Sociedade de Distúrbio do Movimento Internacional, tá? The Movement Disorder Society, e o Contínuo de Distúrbios do Movimento, de agosto de 2019, tá bom? Mas beleza. Então, eu vou trazer aqui agora para vocês uma classificação dos distúrbios de movimento, que é a classificação aí que o primeiro artigo que eu falei aqui agora, propõe para que vocês comecem a se familiarizar com o distúrbio de movimento. Eu falei para vocês que eles podem ser divididos em hipercinéticos e hipocinéticos. E aí, gente, dentro do rol, né, das doenças e das síndromes que o especialista, o neurologista especialista em distúrbio de movimento vai estudar, entra também os casos de ataxia. Bom? Só que, gente, para a gente conseguir realmente entender distúrbios de movimento hipercinéticos, a gente precisa subclassificar esses distúrbios, porque eles são muito diferentes, são muito variados. Tá? Então, os movimentos hipercinéticos, eles são divididos em movimentos de padrão regular e irregular. E aí, dentro de cada um desses é que a gente vai ter os principais distúrbios de movimento hipercinéticos, que são dos regulares, tremor e distonia, e dos irregulares, mioclonias, coreias e tiques. No primeiro momento, eu quero que vocês aprendam os nomes. A gente vai entrar em detalhes nas próximas aulas aí, em cada um desses, beleza? Essa não é a única classificação, tá? Esse aqui, por exemplo, é uma classificação que a própria Movement Disorder Society
sugere, né, mas que eu acho um pouco mais difícil para, nesse começo, vocês entenderem fenomenologicamente os distúrbios de movimento. Então, vamos ficar com essa classificação, tá bom? E com o tempo, com maturidade, com a experiência clínica e teórica que vocês vão desenvolver, vocês vão escolhendo aí a classificação que for de preferência de vocês, tá? Mas eu acho que, num primeiro momento, vale a pena a gente dividir assim, para simplificar, e vocês conseguirem ir solidificando o conhecimento de vocês em distúrbios de movimento. Então, esse primeiro bloco era só para isso. Eu queria que vocês entendessem a definição e uma classificação simplificada. Gente, entender a definição e classificar é um bom começo para a gente começar a entender a fisiopatologia, né, do distúrbio de movimento. Mas para a gente raciocinar, como eu estou falando de distúrbios de movimento, a gente precisa entender como funciona o nosso sistema motor, né? A motricidade. Então, ela é coordenada aí por um córtex motor, um grupo de neurônios no córtex motor que manda seus axônios e vão formar aí o sistema piramidal, o nosso primeiro neurônio motor, que faz conexão na medula com o segundo neurônio motor, tá? Fica no corno anterior, sai pelas raízes, passa pelo plexo, nervo, chega na placa motora e faz aí a sinapse com o músculo, que vai, enfim, gerar o movimento, né? Esse segundo neurônio motor, esse grupo de segundos neurônios motores, a gente chama de unidade motora. Mas eu já falei para vocês também, em outras aulas, que esses sistemas são regulados, né, pelo sistema cerebelar e pelo sistema extrapiramidal. Quando a gente fala de distúrbio do movimento, também já conversei com vocês que a gente vai pensar principalmente aí no nosso sistema extrapiramidal, né, que é regulado aí pelos nossos núcleos da base. Não só por eles, mas também principalmente aí por eles. Eu falei com vocês que existe a via direta, uma via que favorece o movimento, que existe uma via indireta, que desfavorece o movimento. E que elas são controladas, né, qual vai ser a via preferencial para o movimento, através de um tônus de dopamina, que vem aí da substância negra no mesencéfalo. E aí, essa dopamina vai chegar nos núcleos da base e vai estimular os neurônios D1 e D2. O neurônio D1 favorece a via direta, o neurônio D2 ele inibe a via indireta. Então, vai favorecer o movimento. O tônus dopaminérgico favorece um fluxo adequado, fluido de movimento. Então, é muito fácil a gente pensar em distúrbios de movimento hipocinéticos, pensando, né, nos núcleos da base, e nesse sistema extrapiramidal. Né? Vai ter um prejuízo do tônus, porque falta dopamina, então meio topográfico ali em substância negra, eventualmente em outros pontos dos núcleos da base, mas você consegue entender de certa forma melhor. Esse mesmo raciocínio vale para alguns distúrbios de movimento hipercinéticos. Tá? Mas em alguns casos, né, como o sistema motor, ele não envolve só o sistema extrapiramidal, a topografia pode ser diferente. Então, existem distúrbios de movimento, por exemplo, o tremor pode vir do nervo periférico, o famoso tremor neuropático. Mioclonias, elas podem vir do córtex, podem vir da medula, tá? Podem ser subcorticais, segmentares, não segmentares. Então, para a gente raciocinar em distúrbios de movimento hipercinéticos, não é tão simples quanto para pensar nos hipocinéticos, a gente raciocinar em cima de via direta, via indireta, tônus dopaminérgico ou não. Então, como é que a gente vai raciocinar? Da mesma maneira de antes. O que a queixa representa, onde está a lesão que causou isso, qual a origem dessa lesão. A gente vai fazer os diagnósticos sindrômicos, tentar fazer um topográfico e tentar fazer um nosológico. A gente já viu que o sindrômico vai depender do nosso exame, e aqui, no caso, vai depender muito do que a gente vai ver de movimento anormal do paciente, né? A fenomenologia do problema que ele está apresentando. Poxa, isso aqui é um distúrbio de movimento hipercinético, tem muito movimento, mas é mais regular, então é um tremor, é uma distonia, é muito irregular, é aleatório. Será que é uma coreia? Será que são mioclonias, muito rápido? Tá? E uma vez que a gente entende qual a fenomenologia, o que é que a gente está vendo, a gente vai partir para um leque de possíveis topografias para cada uma dessas fenomenologias. Tá? Então, quando a gente pensa em coreia, a gente vai abrir um leque de diagnósticos topográficos de pontos do sistema que podem estar alterados.
Quando a gente pensa em mioclonia, a mesma coisa, pontos do sistema que podem estar alterados, né, para a gente poder conseguir fazer um diagnóstico topográfico adequado. E o diagnóstico nosológico vai depender também muito aí da história, da evolução, né, e também acaba variando para cada uma das fenomenologias. De forma que eu preciso que vocês entendam que distúrbios de movimento, para cada fenomenologia, podem vir de vários pontos do sistema motor. A gente pensa muito em sistema extrapiramidal, principalmente para os hipocinéticos, para a coreia, para a distonia, mas, né, mioclonias, né, podem vir, por exemplo, de vários outros pontos desse sistema. Então, a gente precisa entender a definição de cada um dos distúrbios de movimento e precisa conhecer a fisiopatologia deles para a gente poder desenvolver esse raciocínio, beleza? Então, antes da gente começar a falar de cada um deles, eu vou falar de uma abordagem diagnóstica para guiar o caminho inicial da investigação de forma genérica. É distúrbio de movimento. Como é que eu penso? Fica ligado, então, no passo a passo. Bom, gente, no primeiro e segundo bloco vocês entenderam definição, classificação, de onde podem vir, né, os distúrbios de movimento variados. Agora a gente vai entender como abordar um paciente com um distúrbio de movimento que chega para você. Acho que no segundo bloco ficou muito claro que o primeiro passo sempre é a classificação fenomenológica correta. Nas próximas aulas, a gente vai entender a definição para cada um daqueles tipos de distúrbio de movimento e vai começar a conhecer as características de cada um e treinar como diferenciar uma das outras, para que a gente consiga fazer essa classificação correta. O segundo passo é você perceber se o distúrbio de movimento está isolado ou se ele vem em grupo. Então, em geral, pacientes com distúrbio de movimento são pacientes que você precisa examinar, né, de maneira sempre direcionada, mas um pouco mais completa, pesquisando outras alterações. Porque, eventualmente, os pacientes com distúrbio de movimento combinados, eles podem fechar uma síndrome clínica. Isso vai adiantar muito o seu diagnóstico etiológico, isso pode adiantar muito o tratamento do seu paciente. Caso isso não aconteça, e ele tenha mais de um, ou seja, isolado, você precisa saber, né, qual é o distúrbio predominante. Isolado é fácil, você segue por aquele caminho de investigação daquele distúrbio específico, mas se tiver vários, você vai pegar um que predomine ou um que tenha um caminho diagnóstico mais fácil. Uma vez que você define isso, você vai procurar fazer um trabalho de detetive aí, né, para ver se o paciente tem características associadas, outros déficits neurológicos, outras alterações sistêmicas que podem direcionar muito também o seu diagnóstico etiológico. Uma vez que você conseguiu colher todos esses dados, você começa, então, com mais maturidade, com mais conhecimento teórico, a pensar nos diagnósticos diferenciais possíveis para você poder ajudar o paciente, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor esse passo a passo. O primeiro passo, a classificação fenomenológica correta, é a base do processo diagnóstico, né? Porque a maioria esmagadora dos distúrbios de movimento não tem um biomarcador que vai simplesmente, você vai pedir ali um exame e vai resolver, vai te dar o diagnóstico exato de qual distúrbio de movimento é aquele. Tá? Então, essa abordagem já não está valendo. E a ideia, né, de ter um grupo fixo de exames para investigar distúrbios de movimento ia gerar um custo muito grande para o sistema de saúde, com possíveis iatrogenias para o paciente, né, às vezes iam acabar só incorrendo em atraso diagnóstico. Então, fazer um guarda-chuva de exames aí para um paciente com distúrbios de movimento não dá certo. Tá? O que é que acontece? A gente tem que afunilar. A gente vai sair aí de distúrbios de movimento para um fenômeno mais específico, né? Uma alteração mais específica que vai direcionar e vai reduzir o número de exames, o caminho para o nosso diagnóstico. Então, a gente vai começar a entender nas próximas aulas aí cada uma das características, cada uma dessas fenomenologias, para poder entender a abordagem específica de cada uma delas. Como eu falei para vocês, no segundo passo, quando a gente tenta entender se é isolado ou se é combinado, é porque isso pode ajudar a gente nas síndromes clínicas. Por exemplo, um paciente que tem parkinsonismo, né, distúrbio de movimento hipocinético, tem ataxia, tem espasticidade, tem mioclonia, um distúrbio de movimento hipercinético, né, ainda tem disfunção autonômica, praticamente, gente, ele fechou o diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas, né? Então, em alguns casos, com o tempo vocês vão aprendendo, né,
Juntar certos distúrbios de movimento ou distúrbios de movimento e alterações neurológicas vai te levar muito rápido a um diagnóstico. Caso não leve, você tem que achar o distúrbio predominante, o que se sobressai ali no meio dos distúrbios de movimento, não necessariamente na gravidade, né? Mas às vezes no que vai ter um caminho diagnóstico mais rápido, mais fácil. Coisa que a gente vai aprender conforme a gente for falando cada um deles. Uma vez que você descobre o predominante, você começa o seu trabalho de detetive. Tem características do exame neurológico ou de exame de outros sistemas que vão ajudar você também nesse processo de adiantar o diagnóstico. O paciente se beneficia muito de bebida alcoólica, no transtorno dele, no tremor dele, na distonia dele. Isso pode bypassar toda uma investigação e já direcionar você para o diagnóstico etiológico específico e para o tratamento, eventualmente. Às vezes, um achado sistêmico, como o anel de Kaiser-Fleischer, te direciona para uma doença de Wilson, né? Se o paciente usa uma medicação que pode induzir distúrbios de movimento, isso pode simplesmente acabar a investigação, você vai simplesmente tirar o medicamento, tá? Então, essas características associadas, vocês vão aprender, vocês vão ver, que vão ajudar muito no processo investigativo. Outra coisa que ajuda muito, né, porque tem muita doença genética que leva à alteração, a distúrbio de movimento, é saber a etnia, né, de onde vem o paciente, porque certas regiões têm clusters de doenças específicas, né, e a história familiar, que pode te ajudar no padrão de herança que vai te direcionar, né, para um diagnóstico específico. A partir daí, com o conhecimento, você estreita seus diagnósticos diferenciais, né? Isso é uma coisa que a gente vai desenvolver com o tempo. No primeiro momento, a gente vai falar aí de fenomenologia, de como diferenciar as fenomenologias, para a gente finalmente conseguir chegar nesse ponto em que a gente conhece os diagnósticos diferenciais, que fica mais fácil a gente entender e resolver o problema de uma pessoa com distúrbio de movimento, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. O paciente tem um distúrbio só ou mais de um distúrbio. Você identifica todos de maneira correta, a fenomenologia, define um dominante, faz o trabalho de detetive, de procurar características neurológicas associadas, características não neurológicas, e vê se ele fecha uma síndrome com base clínica e fecha o seu diagnóstico. Caso não feche, você vai fazer um diagnóstico direcionado para o distúrbio de movimento específico e finalmente chegar no diagnóstico que você procura. Tá? Bom, calma, gente, ainda não acabou, ainda vou dar umas dicas aí de como a gente vai estudar os próximos passos, tá? Mas a ideia aí desse terceiro bloco era justamente essa, conhecer uma abordagem diagnóstica para guiar o caminho inicial da investigação de um paciente com distúrbio de movimento em 5 passos. Antes de eu falar da estratégia, eu queria agradecer você que ficou aqui até o final da aula. Queria saber o que você achou, então comenta aqui, por favor. Deixa no comentário também se tem algum tema específico que você queira que eu fale, alguma dúvida, eu vou responder assim que possível, tá? Se inscreve no canal, não esquece, tá bom? E espero aí que vocês sigam nas próximas aulas, porque a gente vai agora aprender as definições de cada um dos distúrbios de movimento. Então, para isso a gente vai assistir muito vídeo. Eu quero que vocês, se vocês tiverem acesso, examinem o máximo de pacientes possível com distúrbio de movimento, para que vocês se familiarizem com eles, para num próximo passo, né, que vocês entendam a abordagem específica de cada um dos tipos de distúrbio. Tá? Então, até as próximas aulas. Vejo vocês lá.